E aí, amigos, tudo bem? Eu sou o Sérgio Souza e você está no Só Acontece com a América. Galera, semana pesada, né? Pra gente, nós americanos. A minha derrota, perdemos nosso melhor jogador. Mas a gente vai contar um pouquinho como que foi esse jogo de terça-feira contra o Curitiba. Lá em Curitiba é difícil pra gente, viu? Definitivamente. Bom, jogamos lá em Curitiba, né? Vamos fazer uma análise. Já foi muito falado, já foi terça-feira. Eu tô gravando um vídeo aqui hoje no sábado. Mas só vou dar minha opinião sobre essa derrota. O time do América entrou no jogo com o mesmo time, né? Que tinha enfrentado o CRB. Basicamente o mesmo time, com a exceção não, a gente estava com o mesmo. Não, com a volta do Marlon e a volta do Ricardo Silva, né? Que não jogaram contra o CRB. A América entrou em campo com esse time e contra o Curitiba lá, um jogo, na minha opinião, o time do Curitiba não tem um time bom, é um time normal, acho que é um jogo que a gente poderia ter puxado ponto, mas por uma atuação muito fraca do América, fez uma atuação muito ruim mesmo, desde o início do jogo, onde nós tivemos sorte, né? Tomamos um gol numa bobeada geral da zaga, não, quando eu falo da zaga, do sistema defensivo, tá? Porque eu não gosto de colocar a zaga marca, não, todo o time todo marca. Então, se o nosso sistema defensivo falhou e o cara fez gol de cabeça, a sorte, ele estava com um pezinho na frente lá do nosso último defensor e o juiz marcou impedimento. Mas eu já vi que o time entrou meio desligado, não conseguia trocar passe, e é uma coisa que acontece com a América quando ele joga fora. O time fica espaçado, cara. Não sei o que acontece. A gente vê no Independência, time compacto, né? Muito volume de jogo. Vai jogar fora. Aconteceu contra o Paysandu, aconteceu contra a próprio Guarani mesmo, que a gente ganhou o jogo, mas o time não é aquele time. Não é aquele time compacto, é aquele time espaçado demais. E aí a gente foi jogando espaçado. O Curitiba não conseguia atacar muito também, pela falta de qualidade do Curitiba. O jogo foi um jogo tecnicamente bem fraco, né? Foi um jogo fraco tecnicamente, muitos erros. E no primeiro tempo, quando a gente estava para pior que a derrota, na minha opinião, foi a situação do Benítez. O Benítez sofre uma entrada, havia um rodízio claro de falta em cima do Benítez pelo Curitiba. E numa entrada mais forte, ele sofreu uma contusão, que até então para mim era só uma pancada no tornozelo, mas depois a gente teve a triste notícia que é um problema no tendão de Aquiles. Provavelmente o tendão de Aquiles a gente sabe que demora bastante. Eu acho que nós perdemos o Benítez. E, bom, aí o jogo continua 0-0. O jogo, a América teve algumas chances com o Fabinho, mas no momento da contusão do Benítez, agora voltando um pouquinho, foi um primeiro erro do Cauã, na minha opinião. O time jogando mal, jogando espaçado demais, eu preencheria o campo, deixaria com 4-4-2. Ele tentou dar amplitude para o time, colocando o Adson no lugar do Benítez, que entrou muito mal. Não conseguiu, ele parecia o Jacaré, não conseguiu dar toda a jogada que ia no pé dele, morria, não conseguia dar prosseguimento à jogada. E o América perdeu um homem no meio e não tinha uma agressividade no ataque. Aí o Curitiba começou a se impor mais em cima do América, né? Nosso meio não estava bem, Moisés, Ale, que estava vindo bem, não jogou bem, Juninho não jogou bem. O time todo foi muito abaixo, não dá para se destacar. Esse foi o pior, para mim o time foi muito abaixo. Inclusive o Cauã também foi bem abaixo do que ele pode fazer, na minha opinião. E aí a gente foi pro intervalo com 0-0, que eu acho que ele estava bom. Pra mim, se o jogo falar sobre você vamos parar esse jogo 0-0, pode parar. Pode parar que eu assino. Mas voltamos pro segundo tempo e tomamos um gol assim. O cara sai lá de trás, levando a bola, ninguém chega. É a falta do meio de campo, né? E o time todo espaçado, o cara saiu correndo com aquele deserto na frente de jogadores americanos, né? Não tinha ninguém, foi correr a bola, deu o passe, o cara foi lá e fez a tabelinha e fizeram um gol. Sobre ainda a substituição do Benítez, o que aconteceu? Quando ele coloca o Adson,
que ele faz? Vou buscar uma fase. Ele joga o Fabinho para a ponta. E o Fabinho na ponta não rende. É claro isso. Desculpa. O Fabinho na ponta já está mais que provado, ele não vai render. Ele era o nosso único jogador mais lustro que a gente tinha no time, era o Fabinho, junto com o Benítez, né? E conseguia articular alguma coisa perto da área ali, que ele chegava, tabelava, não conseguia. O Renato Marques também não jogou bem, tá mal. Depois daquele gol contra o Santos, ele não voltou, não se recompôs ainda, né? E o Fabinho jogou o Fabinho para a ponta e o Fabinho some também. Então, nenhuma substituição, ele matou o ataque e o nosso meio campo do América, entendeu? Por isso que eu achei que ele foi muito mal, muito infeliz na escolha do Adson para entrar. Eu voltaria ou com o Amaral ou com o próprio Alisson. O Alisson pode ser que tá voltando de contusão, não dá para jogar o tempo inteiro. Mas pelo menos o Amaral punha para segurar a onda, sabe? Ter uma competitividade mais no meio campo. Bom, mas foi uma tentativa de dar amplitude na minha visão, pelo que eu entendi da substituição, mas não deu certo. Aí no segundo tempo tomamos o gol, igual eu vinha falado antes. A América não mostrava um poder de reação. Em momento algum achei que o América fosse empatar aquele jogo. Achei que estava mais preocupado em tomar mais do que em fazer o resultado. Enfim, foi uma atuação fraca. Mais uma vez fora de casa não conseguimos manter o padrão de jogo. É impressionante isso na minha visão. A gente tem que ter uma forma de jogar diferente. Ou melhor, ter uma equidade na forma de jogar. O time joga bem em casa e sai de casa, parece que é outro time que joga. Em casa é compactado, agressivo, forte na marcação, chega à frente bem no ataque. Fora de casa é um Deus nos acuda, dá espaço para o time adversário. Eu acho que o América tem que rever isso, o Cauã tem que rever essa situação, porque não está jogando bem. Perde merecidamente. Isso que é ruim. Quando você perde, jogou bem, é futebol, deu uma chance de falar, fez. Não, a gente perde merecidamente. Perdemos por Curitiba merecido, foi merecida a derrota, né? Mas não, como a gente fala sempre, não é terra arrasada, é os jogos fora que a gente tem preocupado, dentro de casa nós estamos fazendo resultado. Mas pior que a derrota, para mim, pior que a derrota foi a situação do Benítez. O Benítez, cara, eu vou falar um pouco dele, porque o Benítez, para mim, sempre foi nosso diferencial na Série B. Tipo assim, o time mas eu falei, mas eu sempre pensava, nós temos o Benítez. E nos jogos que o Benítez jogou assim o tempo inteiro, cara, era certo. Ele ia criar umas 2 ou 3 chances de gol para o América. Isso é fato, umas 2, 3 chances de gol. Isso de quando ele tá mais ou menos, sabe? Ele cria, ele sai, ele abre, ele dá a segunda bola para iniciar a jogada, ou inicia a jogada. Ele não está no ano artilheiro dele, não está fazendo gol, mas o que ele deixa os caras na frente do gol, e assim, não como torcedor do América, mas como um cara que gosta de futebol, e no estádio ver um cara igual o Benítez jogar a bola, é um privilégio, cara, joga demais. Eu gosto, sabe, de jogadores que fazem o jogo andar. Por exemplo, quando o América tinha o Flávio Lopes, lógico, diferentes épocas, né? Quando tinha o Palinha, quando o Palinha surgiu na América, ia no estádio ver o cara jogar, porque é legal ser um cara que tem uma qualidade a mais, sabe? Quando a América trouxe o Zarat, sabe? Eu gosto desse tipo de jogador, boiadeiro, caras que a gente tem olha pro cara e fala, esse cara, ele clareia o jogo, sabe? Sabe aquele cara que o jogo tá confuso, a bola cai no pé dele, ele parece que o campo abre, aí ele abre e aí eu vou pôr a bola ali, sabe? Parece que todo mundo abre para ele jogar. Não, lógico, não é isso, porque o cara tem tanta qualidade que ele vê os espaços para se jogar. Então, a perda do Benítez, eu ia gravar o episódio, eu fiquei tão chateado, assim, com essa contusão dele, cara, pelo Benítez, lógico, assim, a gente sente que o América vai perder muito, mas pelo Benítez também, que é um cara que tá jogando uma Série B, tava vindo a jogar na Série B, o cara tava se dedicando, correndo, é um craque, sabe, você pode pensar, o cara com a qualidade dessa jogando uma Série B, mas ele se mostrava que você estava afim de jogar bola, sabe, pelo América. Eu fiquei bem chateado, fiquei bem, como eu vou falar, bem triste, né, porque além da perda técnica do América, que é gigante, né, gigante, é um cara também que se identificou com a América. Eu vejo ele em campo, ele se doa, se dedica, né? É uma pena. Mas eu acho que é a hora do grupo do América se unir,
e tentar trazer essa Série B pro Benítez, sabe? Porque é um cara que tá ali, que ficou, diferente dos outros gringos que quiseram sair fora, ele ficou, vestiu a camisa, sabe? É um cara que mostra que tá com vontade, que não tá aqui porque não... Ah, eu vou ficar aqui mesmo. Não, o cara tá afim de jogar, sabe? Mas ele vai recuperar, vai sair dessa e vamos ver, né? Tomara que não que seja uma coisa não tão grave assim, não tive notícias dos últimos diagnósticos, e ele consiga ainda ajudar a gente nessa Série B. Bom, mas aí a gente vai ter o próximo jogo contra o Avaí. Eu já vou fazer mudanças no time, sabe assim, porque a gente não tem o Benítez mais, para esse jogo, né? Não é o Benítez mais assim, para esses jogos agora a gente não tem o Benítez. Eu já mudaria muito o esquema do América, porque o esquema de 4-3-3 não funciona. Com essas peças que nós temos, não funciona. A gente vai perder o Fabinho, porque o Fabinho vai ficar lá do lado esquerdo e ele não sabe jogar ali, não sabe, não adianta ou do lado direito, tanto faz, nas extremas, ele joga, o melhor do Fabinho é próximo da área. E não dá para sacrificar um talento, por exemplo, o Fabinho é um artilheiro da série, um dos artilheiros da Série B. Não dá para sacrificar o talento para a despeito de você ter um esquema de jogo preferido, 4-3-3. Então, acredito que o Cauã vai ter que dar uma mudada nessa parte do América, principalmente, tá? Do meio campo. Penso que a gente precisa já que nós vamos ter que pôr força nesse meio campo. A entrada do Amaral e do Alisson é importante. Eu vou montar, eu não vou esconder, não vou focar, não, vou colocar meu meio campo, tá? Amaral, Amaral, Juninho, o Alisson e Ale. O Ale, a gente sabe dos Ale, tá longe de ser o Benítez, mas o Ale tem sido o jogador mais regular, apesar de ter jogado mal no último jogo, é um jogador mais regular da gente, a gente pode ter uma qualidade com ele no meio campo. Moisés é um jogador que pode entrar no segundo tempo para dar uma segurança para a gente, mas eu já colocaria mais vigor nesse meio campo, porque a técnica nós já perdemos, então vamos com mais vigor. Amaral, o Alisson, para jogar aí, nós vamos jogar a Série B como um time de Série B mesmo. A gente o Benítez, que o Benítez era o ponto fora da curva. Não vamos ter mais? Então vamos entrar para o jogo para ganhar. Colocaria esses dois caras que eu acho importantíssimo. Pressaria urgente a volta do Matheus Henrique, mas ele tem que ser. Pressaria não, tem que ser com cuidado, mas ele precisa dele, vai precisar dele. O Marlon, porque aí, o que acontece? Você tendo dois caras muito fortes, vigorosos no meio campo, o América tem a outra qualidade nossa é o quê? Nossos laterais. O Marlon, que está fazendo uma ótima Série B. O Marlon não jogou mal, não. O Marlon teve uma boa participação contra o Curitiba. Assim, não foi abaixo do que ele vinha jogando, mas não foi aquela tragédia que foi o time todo, não. E colocaria o Matheus Henrique. Por quê? Para dar saída, para dar amplitude, e seguraria mais o meio campo e daria mais vazão às laterais, nossas laterais, porque aí nós temos mais qualidades pelo que eu vejo nos outros times. Principalmente com o Matheus Henrique e Marlon, né? A gente pode... Eu vi até tava assistindo, gravando sábado mais à tarde agora, tava vendo o podcast do Marcão do Castelo lá, o Santos Americano, junto com o Decas Web, né? E com o César, e aí a gente ele falou uma coisa interessante, vale a pena até o Giva, né? O Giva fazia muito isso o Giva não tinha essa... Normalmente, quando o último título dele, principalmente foi em 2016, ele não tinha essa qualidade toda no América. Longe disso, o time era bem fraco. Mas ele fazia dobras, às vezes ele tinha dois laterais, Nicolas e Marlon, adianta o Marlon, pode ser uma jogada, mas a princípio eu manteria o Marlon na lateral, o Matheus Henrique na lateral, daria mais vigor ao meio campo, mais vigor para os caras chegarem com o Amaral, ele é muito bom na cobertura, e você tendo um cara bom na cobertura, você libera seu time, não necessariamente você vai ter dois volantes, seu time vai ficar defensivo, mas você vai liberar onde está a nossa qualidade hoje, sem o Benítez. Eu estou falando muito do Benítez, que eu estou senti bem a falta, a perda dele, sabe? Mas a gente tem nossos laterais, que são os melhores, assim, tecnicamente, são o ponto alto do time, Matheus e Marlon. E libera os caras para atacar, né? E deixaria o Fabinho junto com
Ainda daria uma chance pro Renato Marques, porque ele ajuda muito ali na frente, ele movimenta bem, e o Fabinho com as movimentações acha os espaços lá, né? E aí a gente tem essa facilidade, pode ter essa força. Jogo contra eu vi 2 jogos do Avaí. O time do Avaí é um time muito aguerrido. O Zé Ricardo tá jogando bem lá, mas o Zé Ricardo é aquilo, né? Ele faz uma jogada boa, mas ele dá umas entregadas de vez em quando, e a gente pode explorar isso dele também. Mas é um time dentro da média da Série B, como é um time que tá liderando junto com a gente, tá com a mesma pontuação que a gente. Mas, assim, temos condições de vencer, né? Faço um pedido ao torcedor do América, vá ao estádio, vamos abraçar mais o time agora, principalmente nesse momento que vai ser vamos ter jogos. A gente começou contra o Curitiba, depois nós vamos ter Goiás, depois Operário e Sport. Então vai ser uma sequência pesada, sabe? E aí a gente tem que abraçar o time lá na Independência, fazer nossa diferença aqui. Quando a torcida do América quer, ela faz diferença mesmo no estádio. Bom, falando do time masculino, foi isso, a derrota doída, mas mais da derrota, a perda do Benítez. Perder jogo, o campeonato é muito longo, né, cara? Você tem, como eu vou falar, são 38 rodadas, não vai ganhar todas, né, velho? Você vai ter jogo, joga mal, joga bem, tranquilo, você é administrável. Perder pro Curitiba lá não é o fim do mundo também, é um resultado não tem aceita. Normal dentro de um campeonato de pontos corridos. Mas perder nosso melhor jogador machucou um pouquinho. Bom, mas vamos lá, o time tá bem, nós temos um bom time, temos condições de fazer uma Série B e subir, chegar no ano e subir, né? Bom, vamos lá. Espartanas. As Espartanas também perderam um jogo, cara. O Fluminense era um jogo, na minha opinião, que dava pra gente levar. Mas infelizmente perdeu e complicou muito a nossa classificação. Sabe, cair a gente não cai, o primeiro objetivo já foi atingido, mas para classificar complicou. Porque a América tá em 8º ainda, mas o Grêmio tem 2 jogos a menos, está logo atrás de jogos contra o time, vai jogar contra o time do Código de Barras aqui, já está rebaixado, então vai para atropelar. E aí já passa na nossa frente, depois, mas tem outro jogo contra o time que está lá embaixo que eu não sei. E o América tem mais 2 jogos, vai parar o campeonato durante 2 meses por causa da Olimpíada, por causa das competições, né? Para 2 meses, depois volta para disputar 2 rodadas. É o suco do futebol brasileiro, né? Fica parado 2 meses e depois volta, joga 2 rodadas e aí acaba a parte classificatória e vai para as partes dos mata-matas. Bom, o América vai jogar ainda contra o São Paulo e contra o Botafogo. O São Paulo está bem à frente, é um time bom. A vitória é pouco provável. Tem condição? Tem, mas é pouco provável. O Botafogo está na zona de rebaixamento, nós temos condições de vencer. Mas esse jogo contra o Fluminense me frustrou um pouco, principalmente para a campanha que a gente estava fazendo, né? Mas o primeiro objetivo foi atingido, a gente tem que preparar o time, tem um Mineiro agora, depois do Campeonato Brasileiro tem um Mineiro, e vamos tentar trazer o título para o América, né? Galera, tudo do América é isso, tô gravando no sábado, porque amanhã, domingo, eu tenho uns compromissos, normalmente eu solto o vídeo no início da manhã de domingo, vou tentar soltar hoje no sábado mesmo. E vamos lá, vamos nos incentivar. Assim, contra o Avaí, nós temos condições de vencer. Vamos lá no Independência, vou estar lá no Independência terça-feira. É um horário complicado para chegar, né? Para quem está longe, tudo, mas a gente sabe, fazendo a forcinha, a gente chega lá, né? No Independência, vamos puxar uma vitória, a gente dá uma clareada, vamos olhando para frente. Se a gente ganhar, a gente fica ainda com cara pro vento e vamos nessa, né? Que é um jogo que a gente. Esse é um jogo complicado. Jogo lá entre os 4 a gente não pode perder. Não pode perder de jeito nenhum. E dentro de casa tem que ganhar para distanciar deles, né? A gente fez um papel dentro de casa até agora bem, mas temos que manter isso contra o Avaí. Tá bom, galera? Um abraço para vocês. Vamos lá. Bom fim de semana para quem tá vendo fim de semana, para quem vai ver depois. E vamos lá, Coelhão. Nós temos que ganhar do Avaí para ficar na ponta da tabela. Um abraço, galera.